Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês a bolsa Valéria feita em fio de malha, gente. Essa bolsa lindíssima, que eu tenho certeza que você já viu ela no Pinterest, igual eu vi. Vi uma turca fazendo esse modelo de bolsa, gente. E como tá muito em alta, resolvi trazer o meu padrão, diferenciando um pouquinho, né, gente, dando meu toquinho final aqui pra ficar com a minha cara, e saiu esse resultado, meus amores. Eu fiz ela toda em fio refinado, que é um fio de malha de 15 milímetros, que vocês vão encontrar na loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. Eu utilizei 3 rolinhos, ele é um fio de 15 milímetros, como eu falei, então ele é mais fininho, e sobrou aqui um pouquinho do último rolinho, tá? Então eu utilizei quase 3 rolinhos desse fio e ficou com esse resultado, que além de grande, né, gente, ela ficou com uma estrutura muito bacana e ficou super levinha, tá, gente? Ficou muito linda. E de fechamento, eu coloquei aqui um zíper de sintético também da loja Matilda, tá? Ensinei como vocês vão costurar esse zíper e olha pra vocês verem o espaço interno que incrível que ficou. Então ficou muito legal. Eu ensino pra vocês todo o passo a passo caso vocês queiram adaptar, tá bom? Aqui, como falei, eu utilizei um fio de 15 milímetros, mas se você quiser utilizar um fio de poliéster, o fio poli mesmo, que tem lá no site da loja Matilda, ou até o fio Lotus, você vai conseguir seguir esse padrão, porque a espessura é mais ou menos a mesma. Mas se você quiser fazer com um fio de malha de 25 milímetros, sugiro vocês adaptarem. Eu passo todo o passo a passo, né, gente? Tiro todas as medidas, tanto da parte inicial, conforme a gente vai subir nas carreiras, a parte de baixo. Então você consegue se basear e deixar do tamanho que vocês desejam, tá? Depois só tem que adaptar a parte da lateral, mas eu explico pra vocês tudo bem certinho. A gente separa a quantidade de pontos aqui dessa parte da lateral e faz a parte das carreiras com a parte da largura para dar certinho a costura. Então ficou essa bolsa lindíssima, super elegante, gente. Ótima pro dia a dia, até sair passear, gente, porque ela ficou muito bonita. E eu espero muito que vocês gostem do tutorial de hoje. Vou tirar as medidas para vocês verem aqui, tá? Aqui de altura, ficamos com 23 centímetros. De comprimento eu vou tirar aqui dessa parte maior, tá? Na parte da base. Ficamos aqui mais ou menos com 32 centímetros, tá bom? E ensino pra vocês também a alça, né, gente? Bem legal, porque a alça já tá embutida. E esse padrão de ponto aqui, ponto pipoca fake, tá, gente? Que não é o ponto pipoca tradicional, vai ficar bem legal. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique aqui comigo no canal na Stem Crochê, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho que temos aqui embaixo escrito Seja Membro, você vai assinar o Clube Fio a Fio. E também apoiar o canal. Lá você vai ter acesso a 2 aulas inéditas mensais, mais as aulas que já tem lá disponível. Vou deixar para vocês aqui na tela a foto da bolsa Antonella, que eu já postei para vocês. Está lindíssima, super detalhada, com um padrão de pontos 3D. Um padrão de pontos 3D maravilhoso, e você vai poder ter acesso a esses benefícios por R$ 6,99 mensais, gente. É menos que um cafezinho. Mas se você não puder, não tem problema, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo e comentando aqui embaixo um coraçãozinho de onde você está falando. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos para vocês, tá bom? Eu estou muito ansiosa para ver vocês produzindo a bolsa Valéria. Espero muito que vocês gostem. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, é só você comentar aqui embaixo que eu ajudo vocês, tá bom? Então, bora pra aula. Então, meus amores, vamos para os materiais da nossa aula de hoje. Dessa vez vão ser pouquíssimos materiais, vão ser mais, a gente vai trabalhar mais com crochê, tá? Quer trazer essa proposta pra vocês, pra ver o que vocês acham. E é uma bolsa gringa que tá viralizada, gente. Todo mundo já viu esse modelo. Eu já tinha visto no Pinterest uma versão turca lindíssima. Então, resolvi trazer pra vocês, né? Tem várias aulas aí, então resolvi trazer a minha versão adaptada, né? Eu dei meu toquinho ali especial pra vocês. Pra começar, eu vou utilizar o fio de malha, gente. Só que eu quero utilizar um fio mais fininho, que fique com aquele acabamento de sacola, ok? Então, eu vou utilizar o fio de malha refinado, tá? Esse daqui vocês vão encontrar também na loja Matilda, os parceiros do nosso canal. Eu vou ter aqui 3 rolos desse daqui, tá? Que eu acho que vai ser o suficiente pra fazer a minha bolsa todinha.
tá certo? Acho que vai sobrar um pouquinho também. Lembrando que eu deixo pra vocês as informações no início e no final do vídeo, falando o quanto de material que foi e também na descrição. Então, vou utilizar 3 rolinhos desse. O fio refinato, ele é um fio de 15 milímetros, tá? Ele também tem 140 metros e é da Fisher, ok? E a cor que eu vou utilizar vai ser esse Marsala lindíssimo. Vou até tirar do pacote pra vocês verem melhor, porque tá muito linda essa cor, tá maravilhosa. Quando eu vi, eu fiquei apaixonada. Olha pra vocês verem, gente. Lindíssima. Gosto muito, muito, muito dessa cor. Então, a gente vai utilizar 3 rolinhos desse. Lembrando que lá no site da Loja Matilda tem uma cartela muito bacana de cores do fio refinato pra vocês, ok? Então, eu tenho 3 rolinhos desse fio aqui. E eu vou utilizar um zíper, meus amores. É o que eu vou utilizar de acessório. Esse zíper aqui é o zíper P. Ele é no caramelo com ferragens no dourado, tá? Então, a gente vai utilizar ele pra fazer o fechamento, pra ficar uma bolsa bem completona, ok? Então, como vocês já sabem, os materiais são da Loja Matilda, os parceiros do nosso canal. Vou deixar um cupomzinho aqui na tela, que é na NAH, pra vocês terem 5% de desconto lá no site, ok? Então, corre aproveitar, gente. Tem coisas maravilhosas, tem muitas coisas lindas lá no site da Loja Matilda, com a qualidade que vocês já conhecem, que eu sempre estou falando aqui pra vocês. Tem o sintético de muita qualidade, todos os sintéticos vêm bem limpinhos, as ferragens têm um banho italiano que são muito resistentes à oxidação, então tem um brilho incrível que vai trazer uma qualidade maravilhosa para suas bolsas e também para sua cliente, tá? Então você vai ser mais segura, né? Você vai ter mais segurança nas suas bolsas com a qualidade dos produtos da Loja Matilda, tá? Tem o lançamento, gente, tem o forro pronto, tem a coleção maravilhosa que eu tô sempre utilizando aqui para vocês verem também. Tem o porta-celular, gente. Nossa, um kit lindíssimo que acabou de ser lançado, maravilhoso. Que pra quem já tá no grupo VIP lá da Loja Matilda já viu o lançamento. Tá impecável, gente. Então tem coisas maravilhosas. Então vocês podem aproveitar meu cupom de desconto, que é na NAH, pra ter 5% de desconto em todo o site, ok? Vamos pros materiais adicionais, meus amores, que a gente vai utilizar aqui. Eu vou utilizar a agulha de costume, que é a minha agulha número 5, tá? É uma agulha que eu fico bem confortável. Inclusive, aqui na embalagem, a agulha indicada tá do número 2,5 até a 3,5. Mas eu prefiro crochetar com a agulha número 5, que eu acho que fica bem melhor. Eu gostei bem mais do meu ponto com a agulha número 5, mas você pode adaptar aí pro seu ponto, ok? Lembrando que caso você utilize uma agulha um pouquinho menor, você pode aumentar a sua bolsa para ficar do mesmo tamanho que a minha, tá? Porque quanto maior a agulha, mais soltinho fica o fio. Quanto menor a agulha, os pontos vão ficando mais apertadinhos e nisso o trabalho fica menorzinho, tá? Lembrando que eu vou deixar pra vocês os materiais adicionais na sacolinha aqui, gente. Essa sacolinha vocês vão adquirir esses materiais lá da Shopee, tá? Então você clicando na sacolinha, você vai ser redirecionado pra Shopee. Pode ficar tranquilo que é super seguro, tá? É uma nova ferramenta que o YouTube tá oferecendo pra vocês. Então você clicando na sacolinha pra comprar os seus materiais, você não vai sair do vídeo. Então você vai pra Shopee e o vídeo vai continuar tocando pra você não perder nenhum detalhe, tá? Então eu vou utilizar a agulha número 5. A tesoura é a tesoura Asa Retro, que eu sempre tô falando pra vocês, gente. Uma tesoura de muita qualidade, super afiada, fora que é lindíssima, né, gente? Ótima para remate, super precisa. Eu trabalho até com tecido com ela, gente, de tão boa que é, de tão afiada. Já faz alguns meses que eu utilizo ela e o fio continua o mesmo. Vou utilizar também fita métrica, gente. Essa fita métrica veio na caixinha da Meliá que eu recebi. Inclusive, se vocês querem ver o vídeo de recebidos, tem lá no meu perfil @nice_tem_crochê, do mesmo jeito que tá aqui no canal. Vou utilizar também marcadores. Então, lembrando que todos os materiais estão na descrição, os materiais adicionais e alguns achadinhos da Shopee eu deixo na sacolinha pra vocês, tá bom? Então, bora pra aula? Então, vamos lá, meus amores, pro nosso tutorial de hoje, tá? Pra começar, já quero falar pra vocês aqui que se vocês quiserem adaptar aqui esse trabalho, a única regrinha é que a gente comece com números de correntinhas pares, ok? Então, vou fazer aqui uma quantidade, vou fazer 14 correntinhas. E se você quiser fazer maior ou menor, você vai ter que fazer sempre números pares de correntinhas, tá? Lembrando que esse processo começa pequenininho, a gente vai aumentar ele e depois diminuir de novo, tá? Então, vou medir pra vocês tudo bem certinho. Vou fazer aqui a minha laçada inicial. Ela não vai contar como um ponto. E agora, eu vou fazer aqui um total de 14 correntinhas. 1,
2, 3, 4, 5. Fiz aqui as minhas 14 correntinhas, tá? E aqui a gente não vai trabalhar do lado direito, né? Que é onde temos os vizinhos, né? Cada vizinho desse corresponde a uma correntinha. Eu vou virar o meu trabalho e vou trabalhar aqui nesses nozinhos, ó. Cada nozinho desse corresponde a uma correntinha, ok? Então, eu vou pular a primeira, venho na segunda, passo aqui por baixo, laço, trago esse meu fio pra frente, dou uma alturinha, laço e fecho fazendo ponto baixo. Venho na próxima alcinha, vou sempre procurar tensionar, gente, esse fio pra ele enrolar bem, tá? Ele é um fio mais fininho, então a gente tem que ter esse cuidado pra deixar bem enroladinho. Entra aqui, trago pra cima, laço, mais um ponto baixo. No próximo, laço, mais um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer esse processo até o final da minha carreira, até eu ter os 13 pontos baixos. Fiz aqui minha primeira carreirinha de pontos baixos, tá? Como eu falei pra vocês, ficamos com um total de 13 pontinhos, ok? Vou fazer aqui a minha carreira, minha correntinha, perdão, e viro o meu trabalho. Aqui agora, eu vou fazer mais uma carreira, na verdade, vamos fazer mais duas, até totalizar 3 carreirinhas de pontos baixos. Já vou pegar aqui nas duas alcinhas, ó. Já na chegada, e venho fazendo mais uma carreirinha, deixa eu só tensionar melhor aqui. Venho fazendo mais uma carreira de ponto baixo, do mesmo jeito que a gente fez a primeira. E depois, chegando ali no final, fazendo depois os 13 pontos baixos, fazemos mais uma correntinha e repetimos mais uma vez essa carreira aqui de ponto baixo, até termos 3 carreirinhas de pontos baixos. Cheguei aqui, meus amores, no final e completei aqui a minha terceira carreirinha fazendo pontos baixos, tá? Eu vou até medir pra vocês aqui verem com quantos centímetros ficamos aqui nessa parte inicial, tá? Ó. Então, aqui eu fiquei com 11 centímetros de largura, ok? E agora vamos para nossa carreira de ponto fantasia, que a gente vai intercalar com carreiras de ponto baixo, tá? Como que eu vou fazer aqui? Laço, faço uma correntinha, viro meu trabalho, tá? E aqui no meu primeiro espaço, venho e faço um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um ponto alto alongado. Vou laçar o meu fio, venho aqui nas duas alcinhas, ó. Nessa carreira aqui de ponto fantasia, a gente vai pegar as duas alcinhas. Entra aqui, laço, trago aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha. Laço aqui meu fio, tiro uma. Laço meu fio, tiro mais uma alcinha. Laço meu fio e tiro essas duas restantes, fazendo um ponto alto alongado, tá? Não precisa se preocupar, porque agora a gente vem e faz mais um ponto baixo, logo na sequência. Dessa forma, se vocês olharem aqui na parte da frente, vai ficar parecendo um pontinho pipoca, tá? De novo, fiz meu ponto baixo, agora eu tenho que fazer o ponto alto alongado. Laço meu fio, entro aqui nas duas alcinhas, trago aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha. Laço, tiro uma, laço, tiro mais uma, laço, tiro mais uma. No próximo, um ponto baixo. E agora, o ponto alto alongado. Laço, entro no espacinho, trago aqui pra cima, laço, tiro uma. Sempre procurando tensionar aqui esse fio. Laço, tiro mais uma, laço, tiro mais uma. Tá? Tirando as restantes, perdão. E no próximo, um ponto baixo. Laço meu fio, vamos para mais um ponto alto alongado. Laço meu fio, entro aqui nesse espaço, trago aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha, laço, tiro uma, laço, tiro mais uma, e agora laço e tiro as duas últimas restantes, tá? Olha pra vocês verem como que vai ficando. No final, um ponto baixo. E a parte da frente vai ficando dessa forma, olha pra vocês verem que bonitinho que fica. E essa sequência a gente vai fazer até o finalzinho.
E também, gente, por que que a gente tem que começar com pontos pares de correntinhas? Porque a gente vai ficar com a quantidade de pontos ímpares de pontos na carreira, e dessa forma eu consigo iniciar e finalizar do mesmo jeito. Então, se vocês repararem, a gente iniciou com um ponto baixo e a gente também vai finalizar com um ponto baixo, ó. Então, aqui cheguei no meu último pontinho, nessas duas alcinhas, entro aqui e faço o meu ponto baixo, tá? E nessa carreira, na nossa quarta carreirinha, a gente continua mantendo os 13 pontos. Agora, vamos para nossa quinta carreira, que agora vai começar os aumentos, tá? Os aumentos a gente só vai fazer nas carreiras de ponto baixo. Laço, faço uma correntinha, e aqui eu viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, agora a gente vai começar a fazer os aumentos, né? A gente vai fazer 2 aumentos, um no início e um no final. Então, a cada carreira a gente sempre vai aumentar 2 pontos, ok? Então, aqui eu já vou iniciar depois da correntinha, ó. Pulo a correntinha, venho no ponto, só que eu vou pegar só essa alcinha de trás, ó. Eu não vou pegar as duas alcinhas, eu vou pegar só essa alcinha de trás. Entro aqui, faço um ponto baixo, no mesmo lugar, pegando só a alcinha de trás, faço mais um ponto baixo. E agora eu sigo caminhando, fazendo um ponto para cada pontinho de base, ó, pegando só nessa alcinha de trás. E somente no último pontinho que a gente vai fazer mais um aumento, tá? Então, aqui no final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 15 pontinhos, porque como eu falei pra vocês, nessas carreiras que a gente vai fazer aumento, a gente vai sempre aumentar de 2 em 2 pontos, tá? Vou caminhar aqui até o final. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, e temos aqui as duas alcinhas, né? Venho, pego na alcinha de trás e faço o meu último aumento, ó. No mesmo lugar, faço o segundo. Ficando aqui assim, com a minha primeira carreira de aumentos, com 15 pontinhos, tá? Então, faço aqui a minha correntinha e viro o meu trabalho, ok? E aqui nessas carreiras de ponto fantasia, a gente vai pegar as duas alcinhas novamente, tá? É só na carreira de ponto baixo que a gente vai pegar na alcinha de trás. Então, aqui no começo, eu sei que eu tenho que iniciar com um ponto baixo, e a sequência é um ponto baixo e um ponto alto alongado. Laço meu fio, venho no meu próximo espaço, 3 alcinhas na agulha, laço, tiro uma, laço, tiro mais uma, laço, tiro o restante. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto alongado, tá? Então, essa é a sequência, lembrando que na carreira de ponto fantasia, a gente pega as duas alcinhas, tá? Vou caminhar até o finalzinho ali, que eu quero mostrar pra vocês uma coisa também. Então, pessoal, caminhei aqui com os meus pontos, tá? E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Temos aqui o nosso último espacinho, né? Tecnicamente, seria aqui. Vou laçar, fazer o meu último ponto meio alto. Meio alto não, gente, meu ponto alongado. E aqui, gente, a gente sabe que a gente tem que iniciar e finalizar do mesmo jeito, tá? E o que eu quero mostrar pra vocês aqui, a gente vai ter que trabalhar em cima da correntinha, aqui, ó, aparenta ser a correntinha, mas é essa daqui, ó. A correntinha é essa aqui de baixo, então eu não posso esquecer de trabalhar nessa alcinha aqui, ó, tá vendo? Essa alcinha aqui é o último espacinho. Como a nossa correntinha, ela tá deitadinha aqui, às vezes vocês podem se confundir e achar que aqui é a correntinha. Mas não, aqui é o último ponto que eu tenho que trabalhar. Então, eu pego essas duas alcinhas e faço aqui o meu último ponto baixo, tá? E aqui seguimos mais uma vez com 15 pontos na nossa carreira, porque a gente só fez uma carreira aqui de aumentos, tá? Então, a gente só vai aumentar nas carreiras de ponto baixo. Agora, vamos lá, faço aqui uma correntinha, viro meu trabalho. Agora sim, é minha carreira de aumentos, né? Que eu sei que eu tenho que fazer no início e no final. Então, pulo a minha correntinha, venho no próximo ponto, pegando nessa alcinha de trás e faço o meu primeiro aumento. Venho nos próximos aqui fazendo um ponto baixo para cada alcinha, tá? Lembrando que na carreira de ponto baixo, a gente trabalha na alcinha de trás. E eu sigo fazendo esse processo até o final da minha carreirinha. E no último espacinho, a gente faz mais um aumento.
Caminhei aqui com meus pontos baixos, meus amores, e aqui preciso fazer o meu último aumento, tá? Na minha alcinha de trás. Então, faço aqui o meu último aumento, tá? E aqui na minha 7ª carreirinha, fiquei com 17 pontos. Vamos lá mais uma vez, faço a minha correntinha, viro o meu trabalho, na chegada já faço o meu ponto baixo, lembrando que essa carreira a gente pega nas 2 alcinhas. No próximo ponto, um ponto alto alongado. Laço, tiro um, laço, tiro mais um, laço, tiro tudo. No próximo ponto, um ponto baixo. E seguimos fazendo essa mesma carreira de ponto fantasia até o final. Caminhei aqui com os pontos, né, gente, fantasia. Eu vou chamar aqui essa carreira de ponto pipoca falso. E aqui só falta o meu último pontinho na minha alcinha, tá? A gente não pode esquecer dele aqui. E faço o meu ponto baixo, mantendo aqui os meus 17 pontos. E agora, vamos mais uma vez fazer a carreira de aumento, tá? Uma correntinha, pegando na alcinha de trás. No primeiro ponto, eu faço um aumento. E sigo fazendo aqui um ponto para cada pontinho de base. E no meu último ponto, a gente também faz um aumento. Então, caminhei aqui com meus pontos baixos, meus amores. E no último aqui, pegando a alcinha de trás, venho e faço meus 2 últimos pontos, né? O meu aumento. E aqui nessa carreira, ficamos com 19 pontos, tá? Na minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 9ª carreirinha, tá? Então, gente, a gente vai seguir com essa sequência, desse mesmo jeito, ok? Fazendo nas carreiras de ponto baixo, fazendo o aumento no início e no final. E nas carreiras do ponto pipoca falso, a gente segue fazendo do mesmo jeito, ok? Lembrando que nas carreiras de pontos baixos, a gente vai pegar nas alcinhas de trás, tá certo? Eu vou repetir esse processo até a 24ª carreira, onde a gente vai ter 33 pontos na carreira, tá bom? Vou adiantar aqui, quando eu tiver com a minha carreira número 24 prontinha, eu volto com vocês. Então, pessoal, caminhei aqui com as minhas carreirinhas, tá? Fiz aqui a minha carreira de número 24, olha pra vocês verem. E a última carreira é aqui do nosso ponto pipoca falso, ok? Pra vocês verem como fica bem bonito. E, gente, eu acabei de me tocar que o nome do ponto é o mesmo nome do meu cachorro. Toda vez que eu falo, ele late lá fora. Então, deixa eu tirar as medidas aqui pra vocês verem, só pra vocês irem acompanhando. Aqui na parte de baixo, como eu já tinha medido, ficamos com 11 centímetros de largura. Aqui na parte da altura, eu fiquei com 20 centímetros, um pouquinho mais de 20 centímetros e meio. E aqui nessa parte maior, eu fiquei com um total de 27 centímetros, tá? Agora, meus amores, a gente vai fazer a parte do fundo da nossa bolsa, ok? Então, eu vou caminhar com 15 carreiras sem fazer mais aumentos, tá? Então, a gente vai continuar mantendo a mesma quantidade. Então, a nossa carreira de número 24, como eu falei pra vocês, a gente tinha 33 pontos. E a gente vai caminhar até a carreira de número 39 com os mesmos 33 pontos, ok? Então, eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês a próxima carreirinha, que a gente não vai fazer um aumento, perdão, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Então, aqui laço, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E aqui, tecnicamente, a gente já teria que fazer os aumentos, mas como eu falei pra vocês, não vamos fazer aumentos. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto pra cada pontinho de base. Lembrando que a carreira de ponto baixo a gente pega nas alcinhas de trás, ó. Então, aqui eu vou fazer 33 pontos, ok? E pra me ajudar a visualizar bem, eu vou marcar aqui essa carreira, tá? Ó, vou marcar bem aqui em cima da correntinha, pra mim conseguir ver que aqui é a nossa carreira, a nossa primeira carreira das 15 que eu preciso fazer pra fazer o fundo da bolsa, tá? Então, eu vou caminhar aqui fazendo ponto sobre ponto, pegando nas alcinhas de trás. Então, pessoal, fiz aqui a minha carreira de número 25 com os mesmos pontos, tá? Ó, cheguei aqui no meu último pontinho e eu não vou fazer aumento, ok?
Lembrando que a gente tem que manter os 33 pontos por 15 carreirinhas. Faço a minha corrente e vamos aqui fazer a nossa carreira com o ponto pipoca falso, ok? Então, eu entro aqui no meu primeiro ponto, ó, pegando as duas alcinhas, faço um ponto baixo, e no próximo, vou fazer aqui o meu ponto alto alongado. Laço, entra aqui dentro, laço, tiro um, laço, tiro mais um, e agora laço, tiro tudo. E no próximo, um ponto baixo, tá? A mesma sequência que a gente já estava fazendo desde o início, ok? Então, como falei pra vocês, eu vou repetir aqui nessa mesma quantidade de pontos, 15 carreirinhas, tá bom? Quando eu tiver aqui as minhas 15, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no final das minhas 15 carreiras da parte de baixo, né, que é a parte do fundo da nossa bolsa. Como mencionei com vocês, a gente ia caminhar até as 39 carreirinhas, fazendo aqui as 15 daquele mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Então, essas 15 carreiras, mantivemos aqui os 33 pontos, ok? E finalizamos aqui com uma carreira de ponto baixo, tá? Agora, a gente vai iniciar o nosso próximo processo, mas antes eu vou medir aqui pra vocês verem, ok? De comprimento não, gente, de altura. Olha pra vocês verem que lindeza essa fita que veio junto na caixinha da Meliá. Inclusive, já postei lá no Instagram pra vocês verem com mais detalhes, tá? Esse aqui foi um dos mimos que chegaram pra mim. Ó, então aqui de altura até aqui essas 3 carreirinhas, temos aqui 33 centímetros e meio de altura. Aqui na parte do fundo, que é essa aqui é onde tá marcado, ó, bem aqui na última carreira e essa primeira que tá marcada, eu tenho 12 centímetros e meio, ok? Então, tá nesse tamanho, tá? Agora, meus amores, do mesmo jeito que a gente fez 24 carreiras pra aumentar, pra gente subir, a gente vai diminuir, tá? Então, na verdade, não são 24, né, gente? Porque a gente fez 3 aqui sem, só de ponto baixo, a gente vai repetir depois. Mas a gente vai voltar aqui o corpo da nossa bolsa até a gente ter a mesma quantidade de pontos da nossa primeira carreira aqui, ó. Então, na nossa primeira carreira, a gente tinha 13 pontinhos, perdão. Então, a gente vai continuar aqui até essa carreira, ok? Então, vamos lá. Então, como eu falei pra vocês, a minha última carreirinha foi a carreira de pontos baixos. E agora a gente vai iniciar aqui a nossa carreira de ponto pipoca falso. Ah, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Ó, ainda tenho uma quantidade aqui do meu primeiro rolinho do fio refinado, ok? Então, provavelmente, quando eu tiver aqui, já tiver feito aqui umas 3, 4 carreirinhas, eu vou pegar o meu segundo rolinho, mas eu mostro pra vocês também, tá? Eu vou mostrar tudo bem certinho, quanto de fio que a gente vai utilizar. Lembrando que eu falei pra vocês que eu tinha 3 rolinhos desse fio disponíveis aqui. Então, vamos lá. Faço aqui a minha correntinha. E aqui eu vou iniciar a minha carreira de número 40, ok? E é a minha carreira de ponto pipoca falso. Então, vamos lá. Venho aqui no primeiro ponto, faço meu primeiro ponto baixo. No próximo, eu laço e venho fazendo meu ponto alto alongado, tá? Do mesmo jeito, ok? E aqui a gente sabe que na carreira de ponto fantasia, a gente mantém a mesma quantidade de pontos, a gente só mexe na quantidade de pontos na carreira de ponto baixo, tá? Então, eu vou seguir aqui até o final, fazendo desse mesmo jeito, e já venho mostrar pra vocês a próxima. Eu só vou marcar aqui, gente, essa carreirinha, pra gente saber que faz parte das 24 que a gente tem que fazer agora, de agora pra diante, ok? Então, pessoal, finalizei aqui a minha carreira de número 40, mantendo aqui, por enquanto, meus 33 pontos. Vou fazer a minha correntinha aqui. E virar o meu trabalho. Agora, a gente vai fazer as diminuições, tá? Da mesma forma, tá? A gente vai mudar um pouquinho a sequência só, porque a gente só vai mudar o ponto. Na parte de baixo, a gente tava fazendo aumentos no início e no final, né? A gente fazia 2 aumentos, um no início e outro no final.
Nesse caso, agora a gente vai fazer diminuições. Uma diminuição no início e uma diminuição no final, ok? E vai ser do mesmo jeito, pegando aqui na alcinha de trás, ó. Eu entro aqui no meu primeiro espaço, laço meu fio, trago aqui pra cima, mas eu não finalizo. Venho na próxima alcinha, na parte de trás, laço, trago aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha. Laço e fecho todos esses pontinhos juntos, ok? Agora, eu venho no próximo e trabalho os meus pontos baixos normalmente até chegar ali nos meus 2 últimos pontinhos. Então, pessoal, eu cheguei aqui no final da minha carreira, ficamos somente com os 2 pontinhos que falei pra vocês, e aqui a gente vai fazer a nossa última diminuição. Entro aqui na alcinha de trás, laço, trago meu fio aqui pra cima, não finalizo, venho na próxima alcinha, pegando a alcinha de trás, laço, trago aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha, laço e tiro tudo, tá? E aqui na nossa carreira de número 41, a gente ficou com 31 pontos, tá? Então, do mesmo jeito que nas partes de baixo a gente estava aumentando de 2 em 2, aqui a gente vai diminuir de 2 em 2 pontos, tá? Faço a minha correntinha, viro meu trabalho novamente. E vamos mais uma vez fazer a nossa sequência do ponto pipoca falsa, ok? E aqui a gente segue fazendo nas alcinhas de cima, ó, do mesmo jeitinho. E eu vou caminhar aqui porque eu quero mostrar pra vocês mais uma vez a diminuição, tá? Então, pessoal, aproveitando aqui, ó, já acabou o meu fio, tá? Como eu falei pra vocês, já estava acabando o meu primeiro rolo. E a gente fez aqui uma, duas, 3 carreirinhas, tá? Depois disso, 3 carreiras e quase 3, né? Porque não completou ainda. Aí, agora eu vou abrir o meu segundo rolo e eu vou colar a pontinha com a minha cola Pega Mil, tá? Do mesmo jeito que eu já faço. Eu gosto, gente, de pegar o fio por fora. Porque eu acho que fica mais fácil de guardar quando sobra, sabe? Quando você pega do meio e sobra, ele fica solto. Então, eu gosto de pegar por fora. E aqui, ó, eu pego a ponta. Estou aqui, ó, com a pontinha, que já tinha acabado. Pego aqui a minha colinha Pega Mil. Passo aqui um pouquinho, ó, bem pouquinho. E eu deixo no mesmo sentido, olha, pra vocês verem. As pontas estão pra cima. E aqui também eu abro e colo no mesmo sentido, ó. Tá vendo que as pontinhas estão viradas pra cima? E eu coloco aqui essas 2 pontinhas. Coloco aqui as 2 pontinhas e dou uma dobradinha e aperto. Porque dessa forma, se tiver algum resquício de cola, vai servir pra colar essas pontinhas juntas, tá? Espera aqui um pouquinho pra dar uma secadinha e já posso continuar com o meu trabalho, tá? Então, pessoal, finalizei aqui a minha carreira de número 42, tá? Mantendo aqui meus 31 pontinhos. Agora, eu vou mostrar pra vocês mais uma vez aqui a diminuição. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Virei aqui o meu trabalho. E agora, a gente vai fazer a diminuição já na chegada. Lembrando que a gente vai fazer a diminuição, uma diminuição no início e outra diminuição no final. Então, a gente vem, continua pegando nas alcinhas de trás, laço meu fio, trago aqui pra cima, não finalizo ainda. Venho no próximo ponto, pegando a alcinha de trás, opa, laço meu fio, trago aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha, laço e tiro todas juntas, tá? A diminuição sempre vai ser essa daqui, ok? E a gente segue fazendo um ponto pra cada pontinho de base, até ficar com 2 alcinhas lá no final pra gente fazer a nossa última diminuição. Então, pessoal, eu cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, ó, ficando aqui com as 2 últimas alcinhas, e eu sei que eu tenho que fazer minha diminuição aqui. Entro na alcinha de trás, laço, trago aqui meu fio pra cima, não finalizo, venho no próximo, laço, trago aqui pra cima, não finalizo, e agora eu tenho 3 alcinhas na agulha, eu já posso finalizar fazendo a minha última diminuição, olha, pra vocês verem que agora a gente já diminuiu aqui essa carreirinha, tá?
Então, aqui agora nessa carreira, eu tenho um total de 29 pontos, ok? E essa vai ser a sequência, meus amores, até a gente ter um total, a mesma quantidade de pontos aqui que a gente fez no início, né? Que foi 13 carreirinhas. Então, eu vou seguir até a carreira de número 60, que vai ser, no caso, essa última, para depois a gente fazer essas 3 aqui de ponto baixo simples, tá? Então, vou continuar fazendo aqui as minhas carreiras, vamos fazer aqui um total de 20 carreirinhas desse mesmo jeito que eu mostrei, e eu já volto pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Então, pessoal, continuei aqui meu trabalho, tá? Fiz aqui a minha carreira de número 60. E ficamos aqui no final com 15 pontinhos, né? A nossa carreira de número 60 é a carreira de ponto pipoca falso, ok? Vou tirar aqui daqui a pouquinho as medidas pra vocês, assim que a gente terminar, que a gente vai fazer mais 3 carreirinhas. Do mesmo jeito que a gente iniciou aqui com 3 carreiras de ponto baixo, a gente vai manter essas 3 carreiras, ok? Então, vamos lá. Vou virar aqui meu trabalho. Coloco aqui a minha agulha, tá? Vou fazer aqui uma correntinha e agora a gente só vai trabalhar ponto sobre ponto, a gente não vai fazer diminuição. Vou virar aqui meu trabalho e nessa carreira, pra gente seguir o padrão, eu vou fazer na alcinha de trás essa carreira de ponto baixo, ó. Uma. Até a gente ter os nossos 13 pontos. Cheguei aqui no final da carreira, fiz os meus 15 pontos baixos, agora eu faço a minha correntinha, viro meu trabalho e vou fazer mais 2 carreirinhas, pegando nas 2 alcinhas agora, tá? Então, agora aqui a gente não pega mais na alcinha de trás, pra gente seguir com o mesmo padrão que a gente fez na parte de baixo, ok? Então, vou fazer aqui, ó, essa carreira e mais uma carreira de ponto baixo. E agora, eu finalizei aqui as minhas 3 carreirinhas, tá? Ó, então, 1, 2, 3 carreiras, do mesmo jeito que a gente fez no início. E aqui tá finalizado o nosso corpo da bolsa, tá? Caso você veja que ela tá querendo dar uma entortadinha, é só você acertar com a mão aqui assim, ó, que dá super certo, ok? Olha pra vocês verem que lindo que ficou. E agora, eu vou tirar as medidas, principalmente aqui de altura. Então, aqui de altura, dessas 3 primeiras carreiras até a segunda, eu fiquei com um total de 56 centímetros. Com um tamanho bem legal aqui de comprimento. E agora a gente vai fazer a parte da lateral, tá certo? Aqui a gente vai utilizar uma sequência de pontos, a gente vai fazer um ponto sanfonado. E a gente já vai separar aonde a gente vai unir a nossa lateral, tá? Então, eu já vou separar aqui 4 marcadores, perdão, pra me ajudar nessa tarefa, ok? Então, separa aqui esses 4 marcadores. E aqui a regrinha principal é que precisamos ter, do mesmo jeito da quantidade de carreiras, precisamos ter também 63 pontos deste lado de cá e 63 pontos do lado de cá, porque a gente fez 63 carreiras, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai ter que fazer um ponto por carreirinha, tá certo? Então, como a gente fez um trabalho utilizando pontos baixos, vai ser bem fácil de a gente visualizar aqui, ó. Então, aqui eu tenho o meu último ponto da carreira e no mesmo lugar eu vou fazer o meu primeiro ponto. E vou colocar aqui o meu marcador, tá? Agora, eu preciso pegar essa segunda carreira aqui de ponto baixo, ó, tá vendo? Então, eu vou pegar nessa perninha aqui de fora, que vai corresponder ao meu segundo ponto, certo? Venho aqui nessa de baixo e trabalho 2 alcinhas, tá? Eu gosto de trabalhar 2 alcinhas, meus amores, porque eu acho que fica mais firme e evita formar buraco, tá? Então, eu venho, pego 2 alcinhas aqui, ó. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 carreiras de pontos baixos e a gente trabalhou 1, 2, 3 pontos baixos também, ok? Agora, a gente vai dar sequência aqui nessa parte de baixo, onde a gente tem o nosso ponto pipoca falso, ok? E aqui também é bem fácil da gente visualizar, porque a nossa carreira, a gente
iniciou e finalizou com pontos baixos. Então, ó, essa carreira aqui de ponto fantasia, eu já consigo ver aqui esse ponto baixo do lado avesso. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Nessa carreira que tem a diminuição, eu pego 2 perninhas, tá? Eu nunca atravesso o ponto inteiro, ó, porque senão vai formar buraco, tá? Então, eu pego 2 perninhas. Venho aqui embaixo na carreira de ponto fantasia, faço um ponto baixo. Então, a gente vai fazer aqui um total de 63 pontos, ok? Aqui na onde é a diminuição, aqui já temos o ponto baixo novamente. E, ó, a gente vai fazendo esse processo. Aqui, nessa parte de cima, a gente tem a parte da diminuição, né? Mas ela é muito parecida com um ponto baixo, então vai ficar bem facinho aqui pra gente calcular, tá? Eu só não posso deixar de trabalhar um ponto por carreira. Então, no final ali, eu tenho que ter meus 63 pontos. Vou seguir até a parte de baixo e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, subi até aqui em cima, tá? E aqui o meu último pontinho é o ponto de número 63. Então, eu venho com o meu marcador e marco aqui pra mim não me perder, tá? Eu vou saber exatamente aonde eu tenho que fazer a união da lateral depois, certo? Agora, a gente vai fazer a alça, tá? A gente vai primeiro deixar a saída das correntinhas pra fazer a alça. E aqui eu vou fazer um total de 33 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz aqui meu cordão de 33 correntinhas. E agora eu já venho aqui pro ladinho pra fazer o meu primeiro ponto aqui do 63, tá? Então, aqui eu deixo a minha correntinha certinha, toma cuidado pra não deixar ela torta, tá? E aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto dessa primeira carreira, pegando na correntinha, ó. Aquela correntinha que a gente pulou. Pode pegar aqui 2 alcinhas, só pra ficar um pouco mais firme, ok? Ó, pego aqui 2 alcinhas, venho e faço o meu primeiro ponto dos 63. Venho com o meu marcador aqui em cima e marco, tá? E agora, vamos continuar fazendo o mesmo processo que a gente fez do outro lado, que é fazer 63 pontos, ok? Um pontinho para cada carreirinha, ó. Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês do lado de lá. Aqui pode ser que vocês vejam o ponto do lado avesso. Aqui vocês vão ver mais a parte da correntinha e a metade do ponto, ó. Então, aqui eu tenho a correntinha, eu entro aqui, eu vou entrar dentro da correntinha, tá? Para evitar fazer buraco. Entro aqui dentro. Faço um ponto. E aqui, ó, a gente tem o ponto baixo, que na verdade ele fica parecendo metade de um ponto baixo do avesso, ó. Esse daqui. Mas se vocês virarem assim, vocês conseguem ver o ponto do lado direito, tá? Caso você tenha dúvida, é só dar uma viradinha. E eu vou subir até lá em cima, vou pegar 2 alcinhas, como eu mencionei com vocês. Vou subir até lá em cima, fazendo meus 63 pontos, pra gente fazer novamente a nossa alça, tá? Lembrando que eu não posso esquecer nenhuma carreirinha aqui, eu tenho que fazer os 63 pontos baixos aqui. Então, pessoal, subi aqui com meus 63 pontos, tá? Só tá faltando o último, que eu vou fazer em cima da correntinha aqui também, ó, na minha última carreirinha. Ó, então, ficou aqui esse ponto dessa carreira, esse dessa e esse dessa, ó, certinho 63 pontos. E eu vou marcar esse último pontinho que eu fiz, tá? A gente marca esse último pontinho, que aqui a gente sabe dos 63 pontos desse lado de cá, ok? E agora, eu vou fazer aqui novamente minhas 33 correntinhas da alça. Fiz aqui as minhas 33 correntinhas, meus amores, e já venho aqui novamente no meu início, tá? E aqui é onde eu tenho o meu marcador, eu vou desmarcar. E vou fazer um ponto baixíssimo bem aqui em cima, tá? Lembrando de deixar bem certinho aqui essas correntinhas.
Faço aqui um ponto baixíssimo. Opa. E uma correntinha, tá? Agora, a gente vai virar o nosso trabalho para ir trabalhando com carreira de ida e volta, só que invertendo os lados, tá? Então, aqui eu fiz a minha correntinha. E no mesmo espacinho que eu acabei de fazer o ponto baixíssimo, eu entro aqui e faço um ponto baixo, porque vai representar o meu primeiro ponto, tá? Para ficar mais fácil de visualizar ainda. Então, no mesmo lugar, eu entro aqui e faço um ponto baixo. Lembrando que esse ponto vai valer o ponto número 1 aqui dessa lateral, tá? Dos 63 pontos. Então, eu marco aqui nessa alcinha de cima, ok? E agora, eu vou voltar trabalhando nas correntinhas, tá certo? Só que eu vou trabalhar dentro delas, ó. Então, aqui eu dou uma olhadinha, tudo certinho. Caso você tenha dúvida, é só olhar dessa forma aqui, ó. E aqui, na primeira correntinha, eu já venho, ó, se vocês olharem aqui do lado avesso, eu vou passar meio que por baixo dela, ó. Temos aqui os nozinhos, eu passo meio que por baixo da primeira correntinha, pegando duas alças. Laço, faço meu primeiro ponto baixo. Venho aqui no próximo, ó, pegando como se eu estivesse passando por baixo dessa alcinha, laço, mais um ponto baixo. Ó, tá vendo? Cheguei aqui na próxima correntinha, passo por baixo do nozinho, mais um ponto baixo. Então, vocês podem utilizar o próprio nozinho aqui, que a gente sabe corresponde a uma correntinha. Passo bem por baixo dele e subo um ponto baixo, ó. Então, vou fazer um ponto para cada correntinha até a gente ter 35 pontos baixos aqui. Então, pessoal, caminhei aqui com meus pontos baixos, tá? Aqui na parte da alça. E ficou o meu último pontinho que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Pra não confundir, ó. Eu tenho aqui a minha última correntinha, que é essa daqui. Tá vendo? E aqui já é aonde eu vou fazer meu primeiro ponto. Então, eu tenho que trabalhar aqui. Lembrando que eu uso de base essa alcinha de trás, ó, um nozinho. Então, eu passo por baixo dela, entro aqui e faço um ponto baixo. E aqui tenho meus 33 pontos feitos na alça, tá? Agora, eu vou trabalhar aqui nessa lateralzinha aqui, ok? E como que eu vou fazer aqui, meus amores? Eu preciso trabalhar somente na alcinha de trás, para ficar com o efeito sanfonado que eu mencionei com vocês. Então, eu tiro o meu marcador, sempre tensionando bem o fio aqui, e venho nessa alcinha aqui de trás, ó. Então, eu tenho que vir nessa alcinha de trás. E faço meu primeiro ponto. Agora vai ficar tudo mais fácil, gente. E como a gente já tem os nossos pontos baixos, né? Coloco o marcador aqui novamente. E sigo fazendo os meus 63 pontos, pegando somente nessa alcinha de trás, ó. Então, vai ficar com esse efeito aqui. E eu vou fazer esse processo até chegar ali na nossa outra alça e a gente repetir o mesmo processo. Então, pessoal, cheguei aqui no meu marcador novamente, tiro o meu marcador, faço aqui o meu último ponto dos 63 e volto o marcador novamente, tá? A gente sempre vai manter esses marcadores aqui na lateral para facilitar, principalmente na hora da união, tá? E aqui, chegamos novamente na nossa alça, e eu preciso fazer o processo que eu falei pra vocês. Um ponto para cada correntinha, ok? Então, eu viro aqui e pesco sempre embaixo do nozinho, ó. Primeiro, tem um nozinho aqui, segundo, um nozinho, terceiro, embaixo do nozinho, quarto, e até eu ter meus 33 pontos aqui também nessa alça, tá? O mesmo processo que a gente fez do outro lado. Então, pessoal, fiz aqui os meus 33 pontos
na alça, tá? E agora, já cheguei aqui novamente no meu marcador. Aqui eu já vou aproveitar e pegar essa pontinha e trazer pra cá pra gente ir arrematando, ok? Então, tiro o marcador aqui e faço ponto baixo na alcinha de trás, ok? E faço aqui meu primeiro ponto e já coloco o marcador, ó. E sigo aqui fazendo os meus pontos na alcinha de trás, tá? Na mesma sequência que eu mostrei pra vocês. Então, pessoal, já dei a volta aqui novamente e cheguei no meu marcador. Lembrando que o marcador corresponde ao primeiro ponto, tá? Então, eu fiz 62 pontos aqui e esse é o de número 63. Tiro o marcador, faço aqui o ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas mesmo, tá? Ó. Uma correntinha e agora eu vou virar o meu trabalho. Vamos lá virar de novo. Então, a gente vai fazer sempre essa parte de virar o trabalho, tá? E aqui agora, diferente do que a gente fez, pegando as duas alcinhas, eu vou fazer meu primeiro ponto já pegando na alcinha de trás. Venho aqui e marco, tá? E aqui, gente, o processo agora vai ser esse, ok? Sempre pegando nas alcinhas de trás, até na alça, ok? Chegando na alça, a gente também vai trabalhar pegando somente na alcinha de trás. E vamos fazer sempre um ponto para cada pontinho de base, sempre dando essa volta que eu mostrei pra vocês, até ter uma altura bacana aqui, tá? Uma largura, no caso, né? Perdão. Vou fazer aqui umas 4, 5 carreirinhas e já volto com vocês. Lembrando sempre de marcar aqui os 63 pontos pra ajudar a gente na hora da gente fazer a lateral. Então, pessoal, vamos agora pra nossa lateralzinha, tá? Como que a gente vai fazer aqui? Vou fazer aqui uma laçada inicial. E vou fazer aqui 16 correntinhas, tá? Lembrando que para nossa sequência dar certinha, a gente tem que iniciar com números pares para ficar com números ímpares de pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui as minhas 16 correntinhas, tá? E aqui vamos fazer a mesma sequência que a gente fez no corpo da bolsa, tá? Só que numa versão menorzinha. Vou virar o meu trabalho, a gente não vai trabalhar aqui no lado avesso, a gente vai trabalhar no lado direito, perdão, a gente vai trabalhar do lado avesso. Pula a primeira alcinha, vem na próxima pra fazer o meu ponto baixo. E aqui a gente vai fazer uma primeira carreira de 15 pontos baixos pegando nesses nozinhos, tá? Fiz aqui a minha primeira carreira de pontos baixos. Deixa eu só medir aqui a largura para vocês verem nessa primeira carreira. Que é o que a gente vai manter, tá? E aqui ficamos com 12 centímetros de largura, tá? E agora, vamos repetir do mesmo jeito que a gente fez no corpo da bolsa. Faço uma correntinha e aqui agora eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto baixo. Opa! Tava fazendo um momento aqui. A gente vai fazer mais 2 carreiras de ponto baixo, mantendo aqui os 15 pontos baixos. Fiz aqui minha terceira carreira de ponto baixo, tá? Do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês no corpo da bolsa. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha, virar o meu trabalho. E vamos continuar com o padrão de pontos que a gente estava utilizando. Agora, a gente vai começar a fazer o ponto falso pipoca. Fiz aqui meu primeiro ponto baixo, laço meu ponto, venho no próximo espacinho, laço aqui, laço, tiro uma, laço, tiro mais uma, laço, tiro tudo junto. No próximo, um ponto baixo. É a mesma sequência, tá, gente? Só tô recapitulando aqui com vocês, mas é do mesmo jeitinho. E nesse trabalho da lateral, ao contrário do corpo da bolsa, que a gente tava mexendo bastante na quantidade de pontos, aqui a gente vai manter em todas as nossas carreiras os 15 pontinhos. Por que 15 pontos? Vocês lembram que a gente fez 15 carreiras na parte do fundo? Então, por isso que a gente iniciou o nosso processo aqui para ter 15 pontos, que a gente tem que caminhar junto com a parte do corpo da bolsa, tá? Mas depois eu explico melhor para vocês.
Vou chegar ali no finalzinho e já venho mostrar pra vocês o início da próxima carreira novamente. Cheguei aqui no final da minha quarta carreirinha, agora vamos fazer uma correntinha e novamente virar o nosso trabalho. E agora a gente sabe que a gente vai intercalar com carreiras de pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás, tá? Então, eu venho aqui já no início, um ponto baixo, sempre na alcinha aqui de trás, tá? Então, essa vai ser a sequência que a gente vai fazer, a gente vai intercalar agora a carreira de ponto pipoca falso com carreiras de ponto baixo, pegando somente na alcinha de trás, ok? Até eu ter 23 carreirinhas. Quando eu tiver as minhas 23, eu venho pra gente começar a fazer a parte do contorno da nossa lateral. Então, pessoal, finalizei aqui a minha primeira lateralzinha, tá? E aqui, como eu falei pra vocês, fiz um total de 23 carreirinhas, ok? E eu vou tirar as medidas pra vocês verem, ó. De altura aqui eu fiquei com um total de 21 centímetros e de largura fiquei com um total de 13 centímetros e meio, quase 14, que ele sempre dá uma soltadinha a mais, né? Aqui, meus amores, eu já quero explicar pra vocês o porquê que a gente fez só 23 carreirinhas. Eu preciso ter 24 carreiras, porque como a gente tem na parte da lateral da nossa bolsa, a gente tem 63 pontos pra juntar tudo, certo? E se a gente somar 23 com 15 mais 23, que no caso aqui é de altura, né? Não vai dar 63 pontos. Então, eu vou fazer mais uma carreira de contorno aqui por toda a volta, além de deixar mais bonitinho, tá? A gente vai compensar essa quantidade de pontos, porque a gente já vai ter o resultado final. Que daí, eu colocando aqui 24 mais 15 mais 24, eu vou ter os meus 63 pontos que eu preciso para fazer a união da lateral. E agora, gente, acabei cortando o fio aqui, não tava gravando, ainda bem que eu vi já antes. Cortei aqui meu fio, pra ficar certinho a gente vai cortar, tá? Porque eu vou fazer uma carreira de ponto, só que eu não vou fazer uma carreira de ponto total, vou fazer uma meia carreira aqui, ó. A gente não vai trabalhar depois em cima dessa parte aqui, porque a gente vai manter essas 3 carreirinhas. Se eu for dar uma volta total aqui, pegando daqui pra cá, eu vou acabar dando uma volta completa e não é isso que eu preciso. Então, aqui eu cortei, vou fazer como se fosse uma correntinha para arrematar e depois eu vou arrematar tudo bem certinho, como de costume, tá? Lembrando que a parte aqui dos pontos pipocas é a parte do ponto do lado direito, perdão. Agora, meus amores, a gente vai começar a fazer essa carreira na lateral por aqui, ó, desse lado de cá. Fora também que vai ficar bem mais fácil para vocês visualizarem, ok? Lembrando que aqui a nossa última carreirinha é a carreira de ponto baixo, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio. E eu vou pegar aqui nessas correntinhas que a gente pulou pra fazer o nosso trabalho. E eu vou pegar nas 2 alcinhas aqui, tá? Laço meu fio aqui por baixo. Faço uma corrente. E como eu preciso da alcinha de trás, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, aquela correntinha ali vai servir só pra dar uma alturinha. Certo? E agora, do mesmo jeito que a gente fez no corpo da nossa bolsa, eu vou fazer um ponto por carreira. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto dessa carreirinha, venho na próxima carreira, ó, que se vocês olharem aqui, é o meio ponto baixo do avesso. Se vocês virarem, vocês conseguem ver o ponto baixo aqui mais alongadinho, tá? Então, vou pegar aqui 2 alcinhas para não formar buraco. Já venho segurando essa pontinha de fio para ir arrematando. E aqui no próximo é onde eu vou fazer na correntinha, tá? Passo aqui meu fio, trago aqui pra cima. Então, aqui nessa parte dos pontos baixos, eu já fiz os meus 3 pontos. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto pra cada carreirinha. E chegando ali em cima, a gente vai fazer um aumento na quina, tanto pra compensar ali aquela parte dos 24 pontos, como também pra deixar bem redondinha a quina e ficar com um resultado bem bacana, tá? Então, pessoal, cheguei aqui em cima de novo, tá? Vou só marcar aqui esse primeiro pontinho que a gente fez, a alcinha de cima, pra gente conseguir marcar. Ó, e se eu for contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vou fazer aqui na minha última carreira de ponto baixo em cima da correntinha, o ponto de número 23. E como eu falei pra vocês, a gente precisa de 24 pontos. Então, vou vir aqui já em cima dos meus 15 pontos, ó, bem nessa parte. E pegando as 2 alcinhas, eu faço o meu ponto de número 24. E eu vou marcar aqui também
para me ajudar a visualizar melhor, tá? Só que agora eu preciso fazer os meus 15 pontos. Então, no mesmo lugar, eu faço mais um pontinho. Então, nessa parte aqui de cima, a gente faz esse aumentinho para compensar e ficar certinho. E aqui, eu sigo fazendo um ponto para cada pontinho de base, até chegar no outro cantinho, tá? Que a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui. Cheguei aqui no finalzinho, aqui tá o pontinho da parte reta, e se eu contar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui tem os 15 pontos da parte de baixo, né? E agora eu preciso fazer mais um ponto, do mesmo jeito que eu fiz esse lado de cá, que vai ser o primeiro ponto da minha lateral, ok? Ó. Então, fiz aqui meu primeiro pontinho. E eu preciso já descer fazendo um ponto por carreira. E a primeira carreira é essa aqui de ponto baixo, que eu vou pegar bem no meio. Já aproveitar para vir arrematando aqui essa pontinha de fio. E sigo fazendo um ponto por carreira. E a gente desce fazendo esse mesmo processo. Sem esquecer nenhuma carreirinha, tá? Então, pessoal, eu desci fazendo aqui meus pontos baixos e cheguei aqui no meu último ponto da carreirinha, tá? Ó. E se vocês contarem, ficamos aqui com os 24 pontos que eu falei, ok? Vou cortar aqui o meu fio. Vou puxar aqui pra fora. Depois a gente arremata, tá? Se quiser fazer o nozinho, é só puxar pra fora. Porque o que a gente vai precisar aqui vai ser dessa alcinha, tá? E olha pra vocês verem, ficou dessa forma a nossa base. Bem certinha. E somando aqui os 24 pontos que a gente fez desse lado, os 15 pontos aqui em cima e os 24 pontos, ficamos com os 63 pontos que a gente precisa para unir a nossa lateral, tá bom? Vou repetir esse mesmo processo, fazendo mais uma base do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, e a gente já vem para unir na bolsa. Então, pessoal, continuei aqui meu processo, tá? Fazendo a lateralzinha, né? Na verdade, não é bem a lateral, é só a parte da alça. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas, tá? Contando com aquela primeira carreira que a gente fez, ok? Vou medir pra vocês verem aqui com quantos centímetros ficamos nessa parte, tá? Ó, então, eu vou medir aqui pra vocês. Nessa parte aqui, ó, ficamos com 4,5 centímetros, mais ou menos, tá? Se for contar a carreirinha de ponto baixo. Caso você tenha mais fio, pode fazer, tá? Mais carreiras. Isso daqui não vai mudar em nada no nosso trabalho, ok? Porque a gente já tem aqui separadinho a quantidade de pontos que a gente vai fazer a lateral, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que eu fiz aqui toda a costura e o meu fio acabou, ó, o segundo rolinho, ele acabou bem aqui. Bem nessa parte aqui, ó. Então faltou só esse restante aqui pra concluir essa última carreira. E eu também já fiz as duas bases, ó. Já expliquei pra vocês as bases também. E por isso que eu não vou fazer mais uma carreira, tá? Porque eu ainda tenho que fazer a costura todinha da lateral e ainda o zíper, tá? Mas caso você tenha mais fio, pode fazer mais uma carreirinha aí pra ficar mais larguinha, tá bom? Então, vamos lá, gente. Aqui, a gente vai cortar o fio agora, pra gente fazer o fechamento. Vou até abaixar aqui um pouquinho. Só queria mostrar pra vocês aquela hora ele completo. Corta aqui o pedaço do fio. Agora, o que eu vou fazer aqui, meus amores? A gente tem que fazer o fechamento falso, tá? Só que aqui eu quero mostrar pra vocês uma coisinha. Que a gente não vai fazer conforme a gente faz normalmente, que seria vir bem aqui em cima de onde tá o marcador. Por que, Ná, que a gente não vai fazer? Quando a gente faz um ponto baixo, o ponto baixo sempre fica do lado aqui, ó, direito dele, tá vendo? No caso, se você estiver assistindo na versão canhoto, na versão destro. Na versão canhoto, você só leva em consideração a alcinha que eu tô mostrando.
Ó, então, essa alcinha já faz parte dessa. E aqui, esse meu primeiro ponto, já tem a alcinha também, tá? Se fosse aqui a correntinha, eu poderia fazer aqui o fechamento. Porque daí não teria essa alcinha. Mas como já tem, se eu fazer o fechamento bem aqui em cima, eu vou estar aumentando um ponto aqui. Então, eu vou fazer o fechamento de carreira nesse ponto da frente, ó. Deixa eu só refazer aqui, porque puxou o ponto baixo. E eu quero que fique bem bonitinho. Então, vamos lá, faço aqui o meu último ponto. Fiz aqui meu último ponto, puxo essa alcinha pra fora. E como falei pra vocês, se eu fizer o fechamento nessa alça, eu vou estar aumentando um ponto. Então, eu vou vir nesse ponto aqui da frente, tá? Ó. Trago aqui essa alcinha. Vou tirar aqui meu marcador, só que daí eu sei que eu vou colocar o marcador bem aqui em cima. Viro meu trabalho. E, ó, eu vou vir aqui embaixo dessa alcinha pra depois... Embaixo desse nozinho, pra depois sair no meio dessas duas alcinhas. E puxo aqui pra trás, tá? Ó. Então, essa alça, eu tenho a alcinha aqui embaixo. Então, eu vou marcar, porque esse é o meu ponto que a gente vai utilizar pra unir. Então, eu vou marcar tanto a alcinha que eu acabei de fazer, quanto a de baixo, pra ficar bem firme, tá? Então, aqui já temos separados, vou fazer aqui o arremate desse ponto, ok? Que eu preciso fazer aqui esse arremate. Então, vou passar aqui essa alça por baixo de alguns pontinhos. Seguro aqui pra não desfazer a alcinha, ó. Dou um pinguinho de cola, tá feito o arremate, tá? E agora, vamos iniciar o processo de união. Então, pessoal, como falei pra vocês, temos aqui as duas bases, tá? A primeira eu cortei o fio, como mostrei pra vocês no tutorial. Caso você queira deixar um pedaço grande aí pra fazer a união sem precisar colocar outro fio, beleza. Só que eu acabei cortando e a segunda eu deixei o fio, tá? Eu não cortei ainda. Agora, pra gente fazer a nossa união, eu vou virar o meu trabalho com o lado avesso pra cima, ó. A parte do ponto pipoca falsa é o direito e agora eu vou virar ao contrário, ok? Tem até uma pontinha aqui que eu preciso arrematar ainda. E agora eu vou colocar também a minha base virado pro lado avesso aqui, tá? Então, aqui eu sei que essa primeira alcinha é o meu primeiro ponto. Então, eu vou entrar nesse pontinho, trazer essa alça pra cá, ó, aonde tá o meu marcador, que a gente já separou certinho. Faço uma correntinha. Agora, no mesmo lugar, pra não perder aqui, eu vou pegar a alcinha e vir nesse mesmo lugarzinho que tá o marcador e fazer um ponto baixíssimo. E a gente vai pegar as duas alcinhas, tá? E agora, a gente vai fazer esse processo. A gente pega as duas alcinhas desse lado de cá e as duas alcinhas desse lado de cá e faz pontos baixíssimos. No próximo, pega as duas alcinhas de cá, as duas alcinhas de cá, laço, opa, e faço aqui ponto baixíssimo. Nas duas próximas aqui, nas duas aqui, ponto baixíssimo. Ó, e é esse o processo. Lembrando que tem que estar do lado avesso, tá bom? Porque estando as duas partes do lado avesso, a gente vai fazer todo esse processo e depois a gente vai virar pro lado direito, tá? Então, toma cuidado. Então, eu vou fazer toda essa costura aqui até chegar lá no marcador novamente, tá? Então, eu vou fazer todo esse processo aqui, ó. Costura aqui e sobe aqui em cima. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo a união, como mostrei pra vocês, ó.
e ficou certinho. O último ponto com o último pontinho marcado. Essa é a importância, perdão, da gente sempre deixar separadinha a quantidade de pontos, tá? Os 63 pontos do nosso corpo da bolsa. Agora eu corto aqui o meu fio, puxo tudo aqui pra fora e eu já posso ir escondendo aqui pra fazer o arremate, tá? Só tomando cuidado pra não invadir ali na parte da frente, ok? Ó, esconde aqui, cola as pontinhas, essa aqui também. A parte da frente vai ficando assim, olha pra vocês verem que lindo que fica, tá? E agora a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez desse lado, a gente vai fazer desse lado de cá, tá bom? Do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês. Como falei, eu cortei o fio aqui, desse lado de cá. Caso você queira colocar o restante do fio, colar a pontinha aqui e fazer ou pegar outra ponta, não tem problema, tá bom? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é fazer a união aqui do lado avesso também, tá certo? Vou fazer a união dessa lateral aqui, já venho pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, já fiz aqui a união das duas laterais e agora vamos ver o resultado final, que agora a gente vai desvirar a nossa bolsa toda pra frente, ó. Aqui agora a gente vai ver como que ficou, tá? Ajeita bem aqui, empurra bem as pontinhas pra fora. Pra vocês verem. Ficou desse jeito assim. Vou ajeitar bem ela aqui pra mostrar melhor pra vocês. Então, pessoal, por enquanto tá ficando assim, ó. Já desvirei tudo aqui. Aqui, essa parte, ela fica desse jeito, porque como a gente fez aquela carreira de ponto baixíssimo, ela ainda fica um pouquinho desengonçada. Mas agora, como a gente vai costurar o zíper, ela vai ficar mais certinha, tá? Olha pra vocês verem que lindo que fica. Fica bem bonita, bem grandona. Certo? Então, agora vamos pro zíper. Eu vou reservar ela aqui. E aqui o zíper, gente, eu já dei uma pré-adiantada. Dei uma adiantadinha aqui. Esqueci de ligar a softbox pra melhorar. Aí. Aqui eu fiz um lado. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos e a gente vai utilizar a agulha de tapeceiro pra fazer a costura, tá? Então, ó, pra vocês verem, a gente vai fazer aqui em todos os furinhos um aumento de pontos, tá? Ó. Todos eles, a gente vai fazer esse processo. Eu deixei um pedacinho de fio aqui pra costurar depois. E eu venho aqui pegando o meu outro fio. Desse lado de cá. Vou entrar aqui dentro. Laço meu fio, trago aqui pra cima, faço uma correntinha. Já venho segurando essa pontinha, tá? Entro aqui, laço, trago pra cima, mais um ponto baixo. Venho no próximo buraquinho, faço um aumento novamente. No próximo também um aumento. Ó, e a gente vai fazer um aumento em cada furinho desse daqui pra gente fazer a costura daqui a pouquinho, tá? A gente vai utilizar as alcinhas dos pontos pra fazer a costura. Então, vou caminhar aqui com esses pontos até aqui no finalzinho. Então, pessoal, fiz aqui a minha sequência, tá? Fazendo os pontos baixos que a gente conversou. E agora eu vou deixar mais um pedaço aqui de fio pra gente fazer a união do outro lado, tá? A união dos dois lados vai ser a mesma. Então, do mesmo jeito que eu mostrar pra vocês de um lado, vocês vão fazer do outro. Agora é só puxar toda essa alcinha aqui pra fora. Pra gente iniciar a nossa costura. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro e já passar aqui na pontinha. Pra gente começar a nossa união, tá? Vou pegar aqui a minha bolsa.
Já quero até mostrar pra vocês aqui que o lado que eu achei mais bonito eu coloquei a minha etiqueta, tá? Olha pra vocês verem, coloquei bem aqui na parte de cima. E aqui também isso vai me ajudar a costurar certinho o zíper, tá? Por quê? Porque quando uma cliente ou a gente mesmo tá usando a bolsa, a gente deixa sempre a parte da frente pra cá e abre o zíper daqui pra cá, né? Então, a gente vai deixar o cursor aqui, ó. Então, aqui que a gente vai deixar o cursor da bolsa, tá? Vou pegar aqui, ó, alguns marcadores pra gente colocar aqui posicionado o zíper na bolsa. Então, ó, essa última alcinha, eu vou posicionar ela próximo aqui da minha lateral, tá? Isso aqui também vai até ajudar, se caso você quiser juntar aqui, ó, essas alcinhas, tá vendo que elas ficam meio soltinhas? A gente acaba juntando tudo junto. E aqui desse lado de cá, a mesma coisa, ó. E olha pra vocês verem que vai dar bem certinho aqui. Tá vendo? Vai dar bem certinho aqui essa parte. Tá? E essa outra ponta, eu também vou posicionar aqui perto de onde a gente fez a união, tá? Outra coisa que vocês podem fazer aqui também, caso vocês queiram, pra ficar mais certinho também, é contar bem certinho quantos pontos a gente tem aqui, ó, quantas alcinhas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alcinhas, né? A de número 15, a de número 14 é a correntinha. Então, como eu tenho 13 pontinhos aqui, eu posso também separar 13 pontos aqui, ó, pra gente fazer essa união mais certinho possível. Então, ó, aqui eu coloco a minha agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tecnicamente, se a gente for costurar aqui um ponto para cada pontinho de base, vai ficar desse jeito, ó. Tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Contar quantos pontos a gente tem. Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 alcinhas no zíper. Então, como contei aqui, meus amores, no zíper a gente tem 25 e nessa parte aqui central eu tenho 13, né? Então, eu vou subtrair os 13 pontos desses 25 e eu vou ficar com um total de 12 pontos. E esses 12 pontos eu vou dividir por 2 pra gente ver quantos pontos que a gente vai costurar nessa parte da alça e quantos pontos a gente vai costurar nessa parte da alça pra ficar certinho aqui um ponto para cada pontinho de base aqui na parte da frente. Então, a gente vai separar 6 pontos, porque 12 dividido por 2 são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa parte eu tenho que costurar na minha alça e a partir desse ponto, ó. 1, 2, 3, 4, opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o sexto ponto. A partir do sétimo, eu vou fazer a união com o zíper, ó. Então, essa parte eu tenho que unir aqui. E aqui a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui é o último pontinho, tá? Vou pegar um marcador ali pra colocar pra ficar mais fácil, ó. Então, aqui, esse é o ponto de número 13 e aqui é o ponto de número 13. E aqui também eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 pontos eu vou utilizar para costurar tanto a alça, quanto pegar nesse pontinho aqui, ó, nesse primeiro pontinho, e aqui a mesma coisa. E quando eu for fazer a costura aqui, vai ser um ponto para cada pontinho de base, tá? Para não ficar difícil pra gente visualizar. Deixa eu colocar marcador aqui também no lugar da agulha, para ficar mais tranquilo dessa união aqui, tá? Pronto. Então, aqui já está dividido quantos pontos que a gente vai trabalhar, tá certo? Deixa eu colocar um pouquinho mais pra dentro. E agora eu vou pegar aqui a pontinha do meu fio pra gente iniciar aqui essa costura, tá? Aqui, gente, a regrinha é o quê? A gente trabalhar esses pontos aqui, ó. Eu vou passar primeiro nessa alcinha, aonde tá o marcador, só pra prender primeiro. Ó.
Vou procurar tensionar bem também, né, pra essa costura ficar bem bonita. E aqui eu volto de novo dentro da alcinha do zíper, porque aqui eu não costurei nada ainda. E também eu vou procurar sempre pegar mais de uma alcinha, porque se eu só pegar uma alcinha, ó, pra vocês verem como que fica. Então, eu sempre procuro pegar uma alcinha nessa parte aqui de baixo. Lembra daquele nozinho que a gente fez o ponto baixo? Então, a gente sempre procura pegar essa parte. Eu venho aqui uma parte que não vai aparecer tanto e já aproveito e junto com essa alça aqui, ó. Pra deixar a alça toda unida. E aqui a gente vai fazer uma costura transpassando pra ficar um detalhezinho também. Então, ó, tá aqui, né? Eu fiz a união dessa primeira. Eu vou vir aqui, ó, de baixo pra cima, nesse próximo pontinho. Ó. Lembrando que eu falei pra vocês pra gente não pegar só uma alcinha pra não repuxar. E aqui eu pego uma alcinha que fique retinho, tá? Então, também vamos ver aqui, ó, como a gente tem essa parte que tá tudo juntinho, tá bem retinho. Então, sempre vou procurar tirinhas que não apareçam na frente, ó. Então, ó, essa aqui são tirinhas dos pontos baixos. Não vai aparecer na frente. Então, aqui, puxe pra cima. Segura aqui pra ficar bonitinha essa parte, ó. Tô aqui em cima, venho pra cá de novo. Lembrando que eu tenho que costurar todas essas alças aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, já costurei essa, vou vir no próximo ponto, pegando essa e essa alcinha aqui de baixo. Pego aqui mais um pontinho, ó. Pego as duas alcinhas do ponto aqui, não tá aparecendo na frente, puxo pra cima. Deixo bonitinho aqui essa alça. Pra ficar um detalhezinho, não ficar tão feio, tá? E aqui, gente, eu vou fazer essa costura até chegar aqui no marcador, porque daí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai costurar aqui pra ficar bem bonitinho. Então, pessoal, eu cheguei aqui no meu marcador, agora a gente vai começar a fazer a costura pegando os dois pontinhos aqui, ó, um pontinho de cada lado, tá? Como que eu vou fazer aqui, meus amores? Aqui eu não vou pegar as duas alças, eu vou pegar só essas alcinhas aqui de dentro. Só que eu vou também procurar pegar duas alcinhas, tá? Então, ó, pega a alcinha de dentro e o nozinho, e aqui eu faço o mesmo processo. Pega a alcinha de baixo aqui e a alcinha de fora, ó. Costurei aqui os dois primeiros pontos. Venho no próximo, o mesmo jeito. Pego essa alcinha aqui e o nozinho de baixo. E aqui a mesma coisa, ó. A alcinha aqui de baixo. Opa. A alcinha aqui de baixo. E a alcinha de dentro. Sempre essas alcinhas que se encontram, tá? Porque dessa forma não vai ficar tão aparente essa costura. Se vocês pegarem as duas alcinhas, vai ficar aparecendo a costura aqui, sabe? E não fica tão bonito. Dessa forma, vai manter aqui uma alcinha do lado de fora, tá? Então, costurei aqui essas duas alças. Agora, falta esses aqui. Pega aqui, ó, a alcinha de dentro e um nozinho. Pega aqui uma alcinha de baixo e a alcinha de dentro. Sempre deixando essas alcinhas de fora livre, tá? Ajeita aqui pra ficar bem bonito essa parte, ó. Tá vendo que fica uma costura bem invisível? E aqui na parte da frente não vai aparecer, vai ficar bem legal, ok? Então, eu vou continuar com essa costura, meus amores. Lembrando que aqui essa parte a gente vai fazer um pontinho de cada lado. E depois eu tenho que costurar esses restantes de 6 pontos nessa parte aqui da alça, tomando cuidado pra não aparecer na frente, tá bom? Quando eu finalizar aqui, eu venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu cheguei aqui até o final da minha costura, tá? Do jeitinho que eu mostrei pra vocês, do mesmo jeitinho. Ó,
bem no lugarzinho que eu falei, puxando aqui essa alça, né? Essa parte da lateral que fica um pouco mais solta, a gente puxa aqui, tá pra baixo. Eu vou fazer mais uma costura no mesmo lugar, só pra firmar melhor, ó. Eu venho aqui no último pontinho, né? Na última alcinha do ponto, ó, do zíper, e trago aqui pra baixo, porque daí a gente vai fazer o arremate nessa parte de baixo aqui, tá? Ó, dessa forma vai ficando bem juntinho, bem certinho. Olha pra vocês verem como fica bem bonito o resultado, tá? A gente vai esconder essas pontas aqui por baixo e fazer o arremate, ok? O remate tradicional que a gente já faz com a cola. Então, puxo aqui pra baixo, corto o excesso e dou um pinguinho de cola, ok? Aí, agora, vocês vão fazer esse mesmo processo desse lado de cá, ó. Do mesmo jeitinho, vou marcar aqui junto com vocês para dar uma facilitada, tá? Então, a gente sabe que esse primeiro eu vou colocar nesse nozinho aqui da lateral, ó, já para juntar tudo. Aqui, e eu ponho nesse nozinho aqui. Depois a gente junta tudo para ficar bem juntinho, tudo juntinho. Tudo juntinho e bem bonito o resultado final. Esse lado de cá, a mesma coisa, ó. Esse ponto aqui. E aqui eu sei que eu tenho que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo eu vou juntar com o primeiro dessa parte reta aqui, ó. Aqui a gente conta os 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E coloco aqui no meu último pontinho aqui da parte reta, tá? Então, aqui eu sei que a costura é certinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontinhos do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês do lado de lá, tá? Aqui agora, a única coisa que vocês vão fazer vai ser abrir esse zíper. Porque dessa forma vai facilitar na hora de costurar, tá bom? Então, vou costurar esse outro lado também e já venho aqui pra gente finalizar a nossa aula. Então, pessoal, esse é o resultado final da nossa bolsa Valéria, gente, super linda. Ficou muito espaçosa e ainda sobrou um pouquinho de fio, tá? Sobrou aqui um restinho do último rolinho de fio do fio refinato. Pra vocês verem, gente, mesmo ela sendo grande, ela ficou bem leve, né? Por conta do fio, que é bem levinho, que a gente utilizou. O zíper aqui, olha pra vocês verem como ficou super espaçosa. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial maravilhoso. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam da bolsa Valéria, qual cor vocês vão fazer e também na hora de fazer a compra dos materiais para fazer a bolsa Valéria no site da loja Matilda, não esqueça de utilizar meu cupom NAH para ter 5% de desconto lá no site, ok? Não esqueçam também, além de comentar, compartilhar esse tutorial com as suas amigas crocheteiras e hypar esse vídeo que me ajuda muito, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!